Fala, um povo bacana. Hoje, um período muito importante para as provas escolares e para o vestibular, tá? Período joanino no Brasil, certo? O translado da corte portuguesa para o Brasil. Qual o contexto histórico que explica a chegada da corte portuguesa em 1808? Rivalidade anglo-francesa, certo? Lembrando que naquele momento está ocorrendo o período napoleônico na França, e Napoleão, questionando a hegemonia inglesa no continente europeu, vai impor às nações europeias, em 1806, o famoso bloqueio continental, que consistia na proibição das nações europeias de estabelecer comércio com a Inglaterra. Seria uma forma dos franceses neutralizarem a força econômica, minarem essa força econômica dos ingleses. Na prática, isso acaba colocando Portugal numa sinuca de bico, numa saia justa, vamos colocar assim. Por quê? Porque historicamente Portugal era um forte aliado dos ingleses. Então Portugal vai ficar entre a cruz e a espada, Se ele segue bloqueio e não mantém relações comerciais com a Inglaterra, ele está se afastando de um poderoso aliado comercial e militar, político, que eles tinham dentro do continente europeu, certo? Mas, se ele romper esse bloqueio, Napoleão vai cumprir a promessa de invadir esse território com os seus exércitos, certo? Dentro desse contexto, aparece uma coisinha chamada Convenção Secreta. O que vem a ser isso? O representante inglês em Portugal, o embaixador inglês em Lisboa, o Lord Stamford, ele vai negociar, ele vai propor ao governo português o translado da corte portuguesa para o Brasil. Porque do outro lado do Atlântico, com o peso de sua marinha, a Inglaterra prometia proteger essa elite portuguesa. Aí vocês vão falar, poxa, que bacana, a Inglaterra é gente boa. Claro que tem o outro lado da questão, Por sua vez, a Inglaterra provavelmente iria exigir benefícios econômicos para o Estado português. Então, o translado ocorre dentro desse contexto. Portugal está pressionado pela França, lembra? Quem rompeu o bloqueio continental receberá a visita do exército napoleônico, E Portugal ficará mais apreensivo ainda quando a França assinar com a Espanha um tratado de Fontainebleau, onde os espanhóis permitem a passagem do exército francês em direção ao território português. Diante dessa pressão francesa, o termo estabelecido pela Inglaterra fica mais interessante para Portugal. Por isso que no final de 1807, certo? Aquela quantidade considerável de membros da nobreza portuguesa, Alguns colocam entre 10 a 15 mil indivíduos, vão atravessar o Atlântico protegidos pela marinha inglesa, certo? Essa corte portuguesa chegará no Brasil no início do ano seguinte, em 1808, e imediatamente se verifica o outro lado da história daquela convenção secreta. Depois de chegar no território brasileiro, esse governo português precisa atender às demandas econômicas da Inglaterra. Por isso que imediatamente falaremos de iniciativas econômicas. Já no primeiro ano, em 1808, ainda na Bahia, naquele mês que a corte ficou na Bahia, é assinada a abertura dos portos às nações amigas, que na prática significa o quê? O rompimento do exclusivo metropolitano. A Inglaterra vai deitar e rolar, seus produtos a partir de agora podem entrar livremente no mercado brasileiro, certo? Fica só nisso? Não. Ainda em 1808, Dom João VI vai assinar a revogação do alvará de proibição de manufaturas, estabelecido pela sua mãe em 1785. Pô, Ronaldo, então ele facilitou o desenvolvimento da indústria brasileira? Na prática, não. Porque ao mesmo tempo que ele está liberando a manufatura brasileira, ele também vai dar uma série de favorecimentos para os produtos ingleses que vão invadir o mercado brasileiro. O que mais, Ronaldo? Fica só nessas medidas econômicas? Só essas duas que eu falei são bem interessantes, principalmente a abertura dos portos em 1808, Mas, em 1810,
faz parte dessa negociação da Convenção Secreta a assinatura de tratados diplomáticos entre Portugal e a Inglaterra, certo? Comércio, navegação, aliança e amizade. Qual o ponto mais importante? Os benefícios econômicos, né? Alfandegários dados aos produtos ingleses. Os produtos ingleses pagavam, ao entrar no Brasil, 15% de taxação. O produto português pagava mais, 16%. E as outras nações pagavam a média mundial na época de 24%. Portanto, por isso vamos verificar uma entrada considerável de produtos ingleses no mercado brasileiro, pelas facilidades alfandegárias concedidas por esse tratado. Fica só nisso? Não. A Inglaterra vai conseguir uma série de benefícios, né? Os súditos ingleses só poderiam ser julgados e presos pela justiça inglesa, mesmo no Brasil. É concedida a liberdade de culto para os ingleses no Brasil. A Inglaterra já começa a pressionar no sentido de acabar com o tráfico negreiro. Portanto, a partir desses acordos, você vê uma grande ingerência inglesa nos assuntos econômicos do Brasil. Tem mais coisas, Ronaldo, na questão econômica? Tem sim. Isso também se mistura com as medidas político-administrativas dentro dessa batida, porque vocês têm que lembrar, está ocorrendo, sem dúvida nenhuma, a transferência do centro de decisão. É como se o Brasil passasse a ser o centro do Império Português naquele momento. Portanto, dentro daquela cidade, que era essencialmente até então uma cidade africana, vamos colocar assim, essa cidade, a capital até então, ela precisa passar por um processo de modernização, de melhoria, de investimento. E isso imediatamente começa, né? Dom João VI vai criar uma série de ministérios, de secretarias, certo? E dentro dessa batida, criados também tanto a Casa da Moeda quanto o Banco do Brasil, certo? Portanto, vamos dizer que o Brasil está começando a ficar anabolizado por essas medidas do governo português aqui. Ainda dentro desse contexto de organização de um centro administrativo do Império Português no Brasil, vemos a criação da Academia Real Militar, da Marinha, do Hospital Militar, da Fábrica Real de Pólvora, de estradas. Portanto, gente, ele faz uma espécie de adaptação daquela cidade que até então era meramente uma capital, um centro administrativo de uma área colonial. A partir de agora não, é o centro de decisão desse Império Português. Tem uma outra importante medida nesse contexto. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Não confunda com aquela função que estabeleceu o Brasil como vice-reino de Portugal, né? Agora não, a importância é maior. É um Reino Unido. Então podemos dizer que tecnicamente, né, na questão administrativa, o Brasil deixou de ser colônia. Certo, moçada? Vamos parar por aqui essa primeira parte do período joanino no Brasil, tá? Dividir aqui em duas. Na próxima aula nós vamos falar das iniciativas culturais de sua política externa, do evento pernambucano de 1817, certo? E falaremos também do motivo do retorno da família real para Portugal, a Revolução Liberal do Porto de 1820. Valeu, moçada! Um abraço!